Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, dos versículos 36 ao 58. Aqui Jesus está despedindo o povo para suas casas, né? Está dispensando as pessoas, porque nós devemos nos lembrar, Jesus foi 100% homem, né? Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, então ele também se cansava. Falar para muitas pessoas durante um longo período de tempo, como ele fazia, era uma atividade extenuante, era uma atividade cansativa. Então chegava um momento que ele precisava pedir para as pessoas irem embora, para que elas também pudessem descansar, porque ficar ao relento, né, no tempo aberto, tomando sol, tomando até chuva, às vezes era cansativo, em pé, enfim, e para que ele também pudesse se recolher. E os discípulos pedem que ele explique uma história que ele contou para o povo das ervas daninhas na lavoura. E então, se você se recorda da última vez em que a igreja nos propôs o evangelho em Mateus, nós passamos pelo momento em que Jesus conta a história do plantador de trigo, né? do homem que está cultivando o trigo, e aí à noite o seu inimigo, ou o seu adversário vem e planta joio junto com aquele trigo, que são plantas muito semelhantes. Quando elas estão grandes, elas são muito parecidas. E aí ele fala, olha, não recolham, não tirem a erva daninha daí, porque senão vocês vão arrancar também a planta que é boa, né? Não tentem arrancar o joio, porque vocês vão acabar tirando também o trigo. E eles não entenderam, os discípulos não entenderam o que essa história queria dizer. E aí Jesus começa a contar outras histórias aqui para então explicar esse trecho, essa parábola, né? São as famosas parábolas que ele conta sobre o trigo e o joio para os seus discípulos, que ele havia acabado de contar ali para o povo, e então passa aqui a explicar isso para os seus discípulos. E é interessante que Jesus vem falando outras histórias, dizendo assim, um homem encontra uma pérola, ele então vende tudo o que tem para comprar essa pérola, para garantir essa pérola com ele. Um homem encontra um tesouro escondido, o reino de Deus é como esse tesouro escondido em um campo. Acidentalmente ele é encontrado por uma pessoa, e essa pessoa eufórica vende tudo o que possui para reunir a quantia necessária e comprar aquele campo. Então veja, as histórias que Jesus conta para explicar a parábola que ele já havia contado do joio e do trigo são para dizer para os discípulos a importância deles terem encontrado o caminho do reino de Deus, para eles terem encontrado ali a resposta sobre como se ligar a Deus, como fazer parte da família de Deus. E essas histórias, elas são todas nesse sentido. Olha, é algo valioso que, se você encontra, você quer manter sob a sua posse, você quer manter com você. Aqui existe um fundo escatológico, né? Existe aqui algo apocalíptico nessa parábola, né? Ou melhor, nessa passagem, que geralmente as pessoas ficam se prendendo apenas a isso, né? De que então serão aqueles que estarão salvos eternamente com Deus e os que estarão eternamente condenados. Mas aqui não há só isso nesse texto aqui. Nesse texto há a importância de valorizar e estar preparado a respeito do reino de Deus. O momento em que nós somos chamados por Cristo para fazer parte da sua família é um momento especial e que deve ser valorizado, deve ser guardado. É essa a moral das histórias que Jesus está contando aqui. Olha, existem aqueles que estão alheios a essa realidade, e existem aqueles que são o trigo, que estão imersos no reino de Deus, que já encontraram, já sabem quem é Deus, já sabem o caminho para Deus. Então, para estes que sabem o caminho, é necessário que se trate o reino de Deus como um tesouro escondido. E aí você vai e vende, como essa pessoa da história, tudo o que tem para poder comprar o terreno onde aquele tesouro está escondido, para que você então fique de posse daquilo. Ou seja, no momento em que nós estamos com Cristo, nós precisamos valorizar esse estar com Cristo, esse ser da família de Deus. A questão apocalíptica aqui não é que estarão salvos eternamente ou estarão perdidos eternamente, mas é que
salvos ou não, esquecendo essa realidade, o importante é que se você encontrou a Jesus, se você se encontrou dentro da família de Deus, você precisa fazer de tudo para que você fique ali. Você precisa valorizar isso mais do que qualquer outra coisa na sua vida. O seu foco total deve ser em servir a Deus, em trabalhar na sua obra, em estar junto com Ele. Aqui reside o núcleo de todo esse texto. As pessoas se perdem falando sobre questões escatológicas que estão para além da nossa compreensão, e enquanto isso, Jesus está falando, olha, você encontrou uma pérola, como uma dessas histórias que ele conta aqui, você vende tudo o que você tem para comprar aquela pérola. É como o comerciante que encontrou uma pérola perfeita. Na versão da Bíblia a Mensagem diz assim, encontrou uma pérola perfeita. E aí ele vende tudo o que tem para que possa então comprar aquela pérola perfeita. E ter aquela pérola perfeita sob a sua tutela, sob a sua guarda. Então, nesse evangelho que a igreja nos propõe hoje, que nós estejamos firmes e conscientes disso. Você foi achado por Jesus, você tomou o partido de Cristo, você está com Ele. Então, faça de tudo para que você seja um membro ativo da sua obra. Trabalhe na sua igreja, esteja envolvido com seus irmãos, tenha uma vida espiritual ativa, diária com Deus. Não seja um mero religioso, porque o mero religioso é como o joio, que se parece com trigo, mas não é trigo. Que nós estejamos nessa condição, a condição de alguém que encontrou um tesouro e não vai trocar esse tesouro por nada neste mundo. Deus abençoe você. Até amanhã.